Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada, Senhor, nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, por favor, salva-me. Ó meu Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Semana atribulada essa semana passada, cheia de atividades, cheia de coisas para fazer. Fui obrigado a ficar no sol uns dias de roupa. E minha pele muito branca, o sol deu uma queimada legal. Provavelmente por esses dias eu estarei descascando igual uma cobra. Bom, enquanto a plataforma vai avisando as pessoas que já estamos online, já aproveita para dar um like, já aproveita para me seguir e já aproveita para compartilhar essa live, compartilhar esse vídeo. E não se esqueçam de que o primeiro comentário, logo após o término, eu vou deixar meu telefone pessoal para que a gente possa manter contato, para que a gente possa interagir. E é uma chance, é uma forma de vocês poderem fazer perguntas, de vocês poderem manifestar um tema que você quiser para a gente discutir nas lives ou para a gente discutir mesmo pelo WhatsApp, ok? Eu espero que vocês aproveitem a live de hoje, como eu espero aproveitar. Existem muitas experiências que a gente pode ter nessa vida. E de alguma forma, dentro da gente, existe uma tendência, existe um impulso, existe um programa para que a gente possa se iludir, para que a gente possa correr atrás de tudo que se nos é apresentado. E de todas as coisas que nos são apresentadas, no meio de tudo isso, uma decisão, uma sede, uma busca é a coisa mais importante, porque é ela que nos levará, é ela que nos faz caminhar na direção da nossa vida, da nossa espiritualidade, da razão pelo qual estamos nesse mundo. E muitas vezes nós criamos inclusive motivos, criamos inclusive razões que justifiquem a falta de visão do propósito dessa vida. E a gente pega essas justificativas e as coloca como se fossem a razão pela qual estamos aqui. E essas coisas se tornam a razão pela qual vivemos essa vida. Existe uma coisa que eu vou falar hoje, um tema que eu vou falar hoje, mas será sempre após as 7 horas. Até lá eu estou fazendo sempre essa introdução. E para muitas pessoas eu sei que a introdução é a parte mais importante. E para muitas pessoas eu sei que o tema é a parte mais importante. Depende de onde estamos, nesse entendimento, nessa clareza, nesse ponto dessa vida. Não que um ponto ou outro seja mais importante, mas na vida de algumas pessoas são. Para muitas pessoas é importante até saber quem eu sou. Para muitas pessoas é até importante saber quem é esse que está fazendo essa live e se importaria ficar ouvindo. Por isso é que eu sempre falo alguma coisa de mim. Não no sentido de minha experiência, mas no sentido de minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Lael. Eu venho de uma cidade chamada Sorocaba. Nasci ali. Fiquei morando lá
até meus 15 anos de idade. A partir daí, eu rodei um pouco. Cheguei a voltar 2 vezes para Sorocaba depois disso. Em 88, eu saí de lá, de morar lá, e só voltei a passeio a partir daí. Por que eu estou falando de minha cidade? Agora eu moro em São José dos Campos, para vocês terem minha localização. Por quê? Porque para algumas pessoas que conseguem ir colocando nesse WhatsApp, nesse número de celular que eu estou deixando, de que se localizam próximo, a gente pode programar um presencial para a gente. Entende o que eu estou dizendo? A gente pode, de repente, programar um encontro. Por isso eu gostaria que vocês dissessem de onde vocês são e irmos nos comunicando. Essa história de minha vida é muito louca. Algumas pessoas já ouviram isso na live, mas eu com 14 anos, eu comecei a trabalhar como desenhista têxtil numa fábrica em Sorocaba chamada Cianê. E nessa empresa eu conheci algumas pessoas e 2 delas aprenderam a meditar comigo na mesma época. E 2 delas são minhas amigas até hoje. E em Sorocaba eu comecei um grupo lá, então tem muita gente que medita lá. Talvez algumas delas até estejam ouvindo essas lives. Algumas eu sei que estão. Eu espero que estejam, porque é uma forma de estarmos juntos, de mantermos contato. Tem gente que eu perdi contato, gente da Bahia, gente de Porto Alegre, gente do Rio, sabe, gente de algumas cidades aqui do estado de São Paulo. Todos esses lugares em que eu morei, convivi com as pessoas, Uberlândia, por exemplo, convivi com as pessoas, e aos poucos a vida, né, que é o tema de hoje, vai nos levando para caminhos diferentes, vai nos conduzindo para outros caminhos. Nesse tabuleiro de xadrez, nesse grande jogo da vida. E eu me lembro que, antes de começar a trabalhar, eu já tinha dúvidas dentro de mim sobre se as coisas que eu via que as pessoas faziam nesse mundo, caminhos que as pessoas trilhavam nesse mundo, se eu queria ou não acompanhá-los. Aí isso começa a acontecer quando você vê seus irmãos, isso começa a acontecer quando você vê seus pais, seus tios, seus avós, os seus vizinhos, as pessoas, os pais dos alunos e os próprios alunos da escola que você convivia. E tinha uma coisa dentro de mim, eu sei que para muita gente, eu não estou falando que é certo e errado, ok, gente? Eu não estou falando nada disso, estou só falando de minha história. Mas assim, eu sei que para muita gente, elas simplesmente veem o que está acontecendo nesse mundo, veem as possibilidades e vão atrás. Eu questionava tudo isso, e era criança, mas por que nascia isso? Não sei. Mas isso estava dentro de mim. Se eu disser que não sei, eu vou dizer que sei, porque na verdade eu sei quem cria, quem faz, quem está por trás, mas eu não sei o porquê, né? Porque esse jogo é uma incógnita. Mas eu me lembro quando eu era criança, eu ficava olhando e tinha um sentimento dentro de mim que dizia: eu não quero isso, não quero nenhuma dessas coisas, não quero essa vida. E eu me lembro, talvez, quando eu estava pequenininho e havia algumas reuniões em casa que minha mãe não gostava de participar. Talvez por isso, como criança, eu comecei a ter dúvidas sobre um monte de coisas que não deveria ter, porque sempre é legal que os filhos sejam protegidos, até que você vá passando informações racionais para eles e colocando-os em contato com pessoas que possam ajudá-los a crescer. Mas eu cresci em conflitos, né? Eu cresci num mundo onde
era uma briga atrás da outra. E eu me lembro que minha mãe saía de casa e falava assim, não porque ela brigava com meu pai na época, mas com as situações e as coisas que ele fazia e gostava de fazer, e ela brigava e saía de casa, e eu de colo, sabe, era muito complicado. E a gente ouvia muita coisa que não queria nessa época, dos pais. Muita briga, muita coisa que olhava e olhava para o futuro e as coisas que eles faziam e falava, eu não quero isso para mim. Eu não quero esse tipo de vida, eu não quero isso. E isso fazia com que dentro de mim eu buscasse uma coisa que era certa. Independente disso. Mas fez com que eu falasse, para que tudo isso? Qual a razão de tudo isso? Porque deixa eu te falar uma coisa. Os problemas, as situações, elas vão continuar. Elas são a vida. Elas são o movimento da vida. Para nós é um problema a morte, para nós é um problema a doença, para nós é um problema a transformação, para o Criador não. Ele criou tudo isso. O que é a morte? A morte é a mutação, a morte é a transformação, a morte é o movimento dos elementos como uma semente que a árvore precisa derrubar essa semente, a árvore precisa morrer. E essas sementes vão germinar e criar outras árvores, e seres humanos existem na Terra há milhares de anos, nascendo, crescendo e morrendo. Por isso a procriação, para que essa semente gere frutos. E a vida nesse mundo é assim, ela passa. E sob a perspectiva, nossa perspectiva, uau, a gente sempre pensa assim, uau, 90 anos de idade, 100 anos de idade. Sabe, a nossa perspectiva é essa, uau. E existe uma coisa que fala, eu tenho 100 anos para viver. E existe uma outra coisa que fala, tenho muito tempo. Só que o tempo é uma coisa totalmente relativa. Se você não vive intensamente essa vida, se você não vive realmente essa vida, você vai olhar para trás e vai falar, uau, o tempo passou, eu não percebi. E como é relativo, o que sobra para você de tempo, até o dia de tua transformação, de sair desse mundo, o que sobra para você até esse tempo pode ser ainda maior, dá impressão até pelo que é relativo, de que você está experimentando e durando mais esses tempos restantes do que todos os 50 anos que você já passou. E você não percebeu, você não viu passar. Você pode começar a ver, se você tem um ano de vida, esse um ano de vida, pela relatividade, por quanto isso é relativo, você pode viver muito mais esse ano do que os 70, 80 anos que você já viveu, os 90. Entende o que eu estou falando? E por isso, por essas coisas que acontecem, pela forma com que a criação e a perfeição, a obra-prima, é assim. Exatamente para que você possa ter essa visão e, ao mesmo tempo, essa visão possa fazer com que você sempre tenha a sensação de que você ainda tem tempo. Entende? Eu ainda vou aproveitar. Você passa o dia lutando fora de casa, horas e horas e horas e horas e horas, e você sai à noite e volta para casa. E você tem poucas horas. Para quê? Poucas horas para o teu descanso, poucas horas para curtir com a família, poucas horas para o teu lazer. E para muitas pessoas, poucas horas para fazer outras coisas, para se ocupar ainda mais. Para que no final de tudo isso você tenha pouquíssimas horas. E a relatividade faz com que você, essas pequenas horas, tenha a sensação de que são mais longas e duram muito mais do que as 10, 12 ou mais horas que você está lutando. Outra coisa, algumas pessoas descobriram, esse é o segredo, que você pode experimentar a vida não só nessas horas, depois do trabalho, depois da escola, não só essas horas, mas que a escola e o trabalho pode ser prazeroso, deve ser prazeroso. E não é nesse sentido que a gente fala assim, eu quero fazer o que eu gosto. Se você pode, tudo bem.
Mas a questão não é essa. A questão é que é importante você valorizar o que você faz. Aquele esforço que você está fazendo em coisas que às vezes você não gosta, mas tem que trabalhar, tem que fazer. E valorizar isso. Porque isso te garante a sua primeira necessidade satisfeita. Que é a necessidade de certeza, de sobrevivência, de garantia da estabilidade, de que você tem a base da tua sobrevivência. E garantir isso fazendo o que quer que seja que você faça. É prazeroso. Mas o que eu estou querendo chegar, quando eu estou querendo dizer, é que desde criança eu olhava tudo isso e falava assim, era a minha visão da época, não quero nada disso. A minha visão era que eu quero sair, tipo, não é que eu queria pôr uma mochila nas costas e sair, porque, como eu falei para você, eu comecei a trabalhar muito cedo, com carteira registrada aos 14 anos. Para mim, a ideia era viver essa vida com outra cabeça. Quando eu falava que eu não queria essas coisas, é que eu não queria essa mentalidade. Não estou criticando a mentalidade. Eu não queria viver essa mentalidade. Assim como você, tem gente que gosta... É maluco, esse exemplo não é o correto. Tem gente que gosta de determinado tipo de música, tem gente que gosta de outro tipo de música, ok? A questão não é qual música é correta, a questão é gosto de música. E nesse mundo o Criador te deu o livre-arbítrio, Ele te deu uma coisa que diz, gosta da música que quiser, e está tudo certo. E eu olhava e falava, eu não gosto dessa música. Eu olhava e falava, eu não gosto dessa vida como está sendo vivida. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver, gente, é certo. É muito maluco falar isso, mas eu indagava todo mundo. Quando eu tinha a chance de conversar com alguém que tinha alguma clareza, seja ela em qualquer nível, eu conversava, porque para mim sempre foi assim, não importa quem é a pessoa também, de onde vem essa clareza. O importante é, se existe alguma coisa, alguém, algum lugar que possa me esclarecer, eu vou aproveitar. E não quer dizer que eu vou pertencer a nada. Quer dizer simplesmente que eu vou aproveitar as oportunidades que a vida me dá de crescer, de estar mais claro. Então eu lembro que eu conversava com muita gente. Muitas pessoas que eu conversava me passavam muitas coisas maravilhosas, mas elas mesmas não viviam nem queriam isso, elas tinham informação. Eu via que, quando eu falo que não queria, porque elas não estavam fazendo absolutamente nada para mudar o que elas viviam. Eu não estou falando de estilo de vida, eu estou falando de busca. Eu estou falando assim, você sabe que existe um Criador, você sabe que existe uma experiência, você sabe que existe uma iluminação, uma clareza, e você não buscar isso, não crescer, não dedicar algum tempo, nem que seja raciocinando para crescer, para experimentar, para evoluir, para mim não tem significado. As informações. E eu me lembro que eu queria isso. E chegava num ponto que eu não estava mais satisfeito com as pessoas, eu não estava mais satisfeito com os livros que eu lia. E não vem querer me indicar livro, ok? Eu não estava satisfeito com nenhum livro. Porque sempre eu esbarrava naquele ponto. O livro nada mais é do que uma seta. E eu preciso ir na direção. E não adianta ficar parado, porque o livro não... Sabe, eu sei de pessoas que leem os livros e falam, uau, que toque que eu recebi, que breakthrough que me deu. Deu breakthrough de nada. Assim, fazer você perceber coisas não significa que você vai trazê-las para o teu coração. Sabe, eu já passei por muita coisa. A coisa mais importante que tem é você ser. A coisa mais importante que tem é que tua identidade, essas coisas estejam nela. A coisa mais importante que tem
é você ir além da identidade. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você sempre vai ter que trabalhar a tua identidade para melhorá-la, ok? Pegue isso, por favor. Sempre você vai ter que pegar a tua identidade, que nada mais é do que a estrutura que você usa para existir nesse mundo. É a estrutura que você usa para existir nesse mundo. Nela estão tudo que você aprendeu, todos os arquivos, todos os talentos, nela estão todos os defeitos, nela estão toda a estrutura que faz com que você se comporte de determinada forma nesse mundo, que não é o mais importante se comportar, ok? Não é o mais importante. O mais importante é você no meio disso. O mais importante é de você para você mesmo. É mais importante de você para você mesmo do que de você para o mundo. Ok? Identidade é o que você diz que você é para você mesmo. E o que você diz que você é para o mundo. E assim será seu comportamento, porque comportamento é coerente com a identidade. Mas quando você raciocina o que é uma identidade, o que significa identidade, que é o que você diz que você é para você mesmo, o que você diz que você é para o mundo, você tem que acordar para uma coisa. Se atente a isso. Se você diz que você é para você mesmo, quem é você? Identidade é aquilo que você mostra para você mesmo. Então, quem é você nessa história? Esse você é a consciência. A consciência é que tem que pegar a identidade para mostrar para a luz, para mostrar para a própria identidade. Identidade não é luz, mas são duas coisas. Então é a consciência para mostrar para a identidade e dizer para a identidade o que ela tem que ser. Porque identidade não é o que você é o que você tem que ser. É o que você está sendo e o que você será. Ela é uma transformação constante, de acordo com o que se aprende. Aprende em todos os sentidos. Então, você diz que você é para você mesmo, diz que você é para os outros e você reforça a sua estrutura. Ok? Dizendo, eu sou... Lembra daquelas coisas? Você vai no espelho e fala, eu sou campeão, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. O tempo todo se fala, tudo vai dar certo, não sei o que, blá, blá, blá. Sabe essas coisas que você diz que você é para você mesmo? Essas coisas reforçam tua identidade. Não tem nada a ver com você, você não é tua identidade. Okay? Você é aquele que você fala para aquele que você é. Quando você fala para aquele o que você é, você está reforçando o que aquele deveria ser. Mas aquele a qual você se refere, inconscientemente, não é a identidade, mas você mesmo. Só que você mesmo não precisa de identidade. Gente, deixa eu falar uma coisa agora. Ainda não é o tema, tá? A gente chega lá. Bom, tem a ver com o tema. Você, quando eles pegam essa... Você é a luz, você é o Espírito. Você não é neste corpo nem identidade. Ok? Esse Espírito vivendo dentro do corpo, ele vai estar dentro de um veículo que precisa, que esse modelo de veículo, né, que é o corpo, ele precisa que esse corpo tenha atuação nesse mundo. Para ele atuar nesse mundo, ele precisa ser alguma coisa nesse mundo. E ser alguma coisa nesse mundo, você constrói uma identidade, você constrói um personagem. A identidade é uma personagem. Então, como você vai
O que você vai ser, qual ator, qual papel você vai representar nesse mundo? Qual papel você vai estudar para ser o melhor personagem, o melhor papel, o melhor atuante, o melhor ator? Para ter as qualidades de um ator, são as habilidades para ser o melhor personagem. O que você é está além disso, não é nem mesmo o ator. O que você é o que faz a existência sua, como um todo. A consciência, gente, ela gira entre dois mundos. A consciência, ela é consciência de si mesmo, porque você não é corpo, dentro dele. Você é, então você tem consciência de que você é alguma coisa que você não sabe ainda o que é. Mas você tem consciência de que você é e tem consciência da existência nesse mundo, ok? Esse ego, essa alma, esse espírito, vivendo nesse mundo, tem uma consciência individual. Ego. Não é ego no sentido de egoísmo. Ok, gente? Isso é comportamento, isso é outra coisa. Essa individualidade, na verdade, é uma ilusão, porque o que você é, que não é individual, nunca nasceu e nunca vai morrer. Você enquanto não individual mulher, tá? Você enquanto individual, você tem uma experiência no corpo que você vai estar ocupando. Ah, você está falando, não estou falando em reencarnação, gente, acorda. Reencarnação é outra teoria, tá? Eu estou falando que se você é imortal, essa parte em você que é imortal, que é a vida, que é imortal, antes da criação humana já estava aqui. Quando estava sendo feita a separação e faça-se a luz, e separe o oceano, sabe, separe. Quando começou a criação, essa parte já estava lá. Quando eu falo você já estava lá, dá a impressão que é você, fulano e tal. Essa alma, essa luz já estava. Por quê? Ela não é que já estava, é que ela é. Nunca deixou, ela continua sendo o que sempre foi, antes da criação. E sempre será o que é, depois de tudo isso virar luz. Todos os elementos desse mundo voltarem para os elementos voltarem para a luz. Okay? Os elementos é manifestação. E quando você olha tudo isso, eu olhava e eu falava assim, que eu não queria viver, não é que eu não queria viver aquela cabeça, eu não queria ter aquele tipo de raciocínio. E para isso eu sabia que eu tinha que encontrar alguém que conhecesse a luz, que eu tinha que encontrar alguém que conhecesse a verdade. E não é que soubesse da verdade, isso não me interessava, porque muita gente que eu conhecia sabia que existia a verdade. Isso para mim não interessava, nunca me interessou. O que me interessa, o que me interessou, o que me fez correr e ir atrás, é que eu sabia, no fundo do meu coração, que eu ia encontrar em algum momento alguém que podia me dar o motivo, que podia me dar a forma, que podia me dar o acesso, que podia me levar a como praticamente ter a experiência. Isso era o que eu sempre quis, praticamente ter a experiência. Depois eu poderia aprender com a experiência e aí sim aproveitar tudo que eu já tinha de arquivos sobre essa experiência, porque aí o quebra-cabeça se formaria. E tudo que eu aprendesse daqui para frente, de lá para frente, ajudaria a formar, ajudaria a montar esse quebra-cabeça. Me ajudaria a montar esse quebra-cabeça, para que eu pudesse existir nesse mundo. Isso aconteceu. Eu recebi iniciação em setembro de 1973.
dia 15 de setembro, já com 18 anos. Ok, gente. Tema de hoje. Quando eu comecei a ouvir, uma das coisas que me deixou fascinado foi a teoria, o ensinamento, as informações sobre Maya e Lila. São palavras da cultura indiana, que significa a ilusão e o jogo. Essa cor aqui é de limão. Ok, para muita gente nem interessa que a cor é de limão. Aqui, o que ele está bebendo? Então vejam só. O que é Maya e o que é Lila? São duas palavras que eu vou explicar o significado delas. Por que eu uso isso? Porque tem muita gente que escuta essa live, que pratica yoga, tem muita gente que gosta de livros espiritualistas, que tem uma tendência a descobrir coisas. Por isso eu falo algumas palavras que fazem uma associação com um entendimento, que pode trazer outros entendimentos, puxar outras informações. Para nós aqui do Ocidente, para nós aqui, Maya significa ilusão e Lila significa jogo da vida. Então vamos lá explicar isso. Quando eu comecei a ouvir isso, me fascinou porque eu era assim, eu sabia que eu já tinha passado por essas informações, mas não tinha nem entendido, porque eu não tinha conhecido alguém que realmente entendia isso. E quando eu conheci as pessoas, ou pelo menos uma pessoa, que eu tive contato pela primeira vez, dia 9 de fevereiro de 1973, ainda, com 17 anos, eu saía de Sorocaba e ia para São Paulo para conversar com essa pessoa, para ouvir o que essa pessoa tinha a dizer. Ela me falava assim, e por que eu fazia isso? Porque essa pessoa tinha o que eu queria, que era a iniciação. E eu queria essa iniciação. Então eu precisava aprender. E aí, eu me lembro que essa pessoa falava assim, gente, tudo que você vê é ilusão. E na minha cabeça eu falava, como ilusão? Quer dizer que minha vida é uma ilusão? Sim, tua vida é uma ilusão. Não só sua vida é uma ilusão, a matéria é uma ilusão. Eu não entendia muito bem, pelo menos não aceitava muito bem, porque era difícil entender que a gente vive nesse mundo uma ilusão. Porque dá a impressão que se a gente vive nesse mundo uma ilusão, então para que viver? Não, não é isso. É uma ilusão, porque nada que você conhece, tudo que você vê, é luz, é energia. A matéria, ela se apresenta para você com a forma que você conhece. Mas a forma que você conhece é uma montagem, é uma obra-prima criada. Não é o Criador. E se ela é uma criação, se ela é uma obra-prima na qual você está fazendo parte, enquanto também criado, também uma criatura, tudo que essa criatura vive no ambiente dela é um ambiente que não é o Criador. Embora esteja o Criador dentro disso. Mas é uma criação. E a teoria, o conceito de Maya, o conceito de ilusão é nada que você vê é imutável. Tudo que você vê é dinâmico, se transforma o tempo todo. Tudo que foi criado um dia será transformado, será alterado. Portanto, não é considerado verdade, é considerado uma ilusão. Porque tudo que você toca e quer manter, você não vai manter. Absolutamente nada você manterá. Você não vai levar nada, absolutamente nada.
do mundo criado. Entende isso? Você não vai levar nada criado. E criado, gente, é tudo. Tudo que o Criador montou, tudo que Ele fez, Ele vai desfazer. A luz volta para a luz. Todos os elementos que você conhece hoje, sejam quais forem esses elementos que você conhece hoje, voltarão à luz. Porque todos os elementos, toda a matéria, todo o mundo material é a luz manifesto. Quando a gente fala que Deus criou, é uma metáfora. A criação é o Criador manifesto. Lembra quando Jesus falava? Aquele que fizer mal a um dos meus pequeninos estará fazendo mal a mim. Onipresença, onisciência e onipotência. Então, o conceito de Maya, o conceito de ilusão é: nada do que você vê será eterno. Tudo o que você enxerga, inclusive o ato de enxergar. Tudo que você ouve, inclusive o ato de ouvir. Tudo que é matéria, tudo que é manifesto, tudo que é criado, é provisório, é finito, é constantemente em transformação. Por isso, gente, a obra-prima tem que ser vivida como uma obra-prima. As coisas têm que ser vistas e vividas como a obra-prima e não da forma que eu não queria ver e viver enquanto era criança. E eu ficava fascinado quando eu via isso. Sabe, nada do que você vê é eterno. Até as pirâmides que foram feitas para durar o tempo, está fazendo virar pó. E um dia, gente, de uma forma ou de outra, lembra-se essa teoria das bombas, essa teoria de que vai arrasar tudo, vai destruir tudo. Gente, nada é eterno. Pode acontecer, e se acontecer, e vai acontecer, não através da bomba, mas um dia tudo não estará mais aqui. Talvez o ser humano, antes de que isso aconteça, não esteja mais aqui. Talvez toda essa destruição não aconteça. A gente chama de destruição. Vamos usar outra palavra. Não, vamos usar essa palavra que é a que choca mais. A gente pensa que o mundo vai acabar enquanto estamos observando ele acabar. E vamos sofrer a transformação de acabar enquanto a gente está assistindo. Como esses filmes catástrofes que a gente assiste, onde a humanidade inteira vai participar da destruição. Talvez não. Talvez o ser humano já não esteja mais aqui, vivendo nesse mundo. Talvez o apagar das luzes, onde os elementos se desfaçam. Não tenha mais você aqui para assistir. O ser humano já possa ter saído desse mundo há muito tempo. E aí o mundo vai se desfazer. Mas isso é o jogo do Senhor, isso é o jogo do Criador. Okay? Assim como o mundo foi criado antes, sem a presença do ser humano. Ele colocou o ser humano depois que a criação já estava montada. Eu não sei se ele vai deixar o ser humano assistir o Big Crash. Eu não sei se ele vai deixar o ser humano assistir o mundo voltar a ser luz. Entende? Ou se ele vai extinguir
os seres humanos, isso, esquece tempo, tá? Isso não vai acontecer esse mês aqui. Quer dizer, não posso te dar certeza. Mas, gente, estou falando sério. O ser humano provavelmente vai deixar de existir. O último ser humano já teria passado por esse mundo, porque são 100 anos. Se o ser humano parar de procriar, de alguma forma, os últimos seres humanos daqui 200 anos já não existirão mais. Ok? Os animais têm seu tempo de vida também. Vamos dizer que daqui 300 anos, se ninguém procriar mais nenhuma criatura, se extinguirá todas as formas de vida animada. E restará só as formas de vidas inanimadas. Formas. E essas formas voltarão para casa, voltarão a ser energia. Eu acredito que deve ser mais ou menos por aí que vai acontecer. Mas eu não sei nada. Então eu começava a ouvir sobre ilusão, e aí eu começava a entender, eu ainda não tinha conhecimento, ainda não tinha iniciação, mas já estava ouvindo a pessoa que tinha. E aí eu já começava a fechar esse entendimento, esse quebra-cabeça, essa percepção de que esse mundo, ele é perfeito. Sabe, a luz onipresente, onisciente, onipotente, que não é um ser de barba branca, mas é espírito, é luz, está fazendo tudo perfeito, é uma perfeição a criação. Okay. E se você olha tudo isso, você precisa ou poderia acordar. Por quê? Porque é bem melhor você enxergar. É 1000 vezes melhor você saber algo espiritual quando você conhece o espírito. É diferente. Quando você imagina, vamos dizer, essa é a busca máxima do ser humano, né? Ele vive 100 anos, ele quer viver 500. Porque ele não quer morrer. Porque ele é aquilo que morre. Entende isso? Você não é o que morre. Você é o eterno, mas você não sabe disso. E você ter a informação de que você é o eterno nada mais é que uma teoria, porque você não é o que é eterno, enquanto você não é o que é eterno. Por quê? A parte em você que é o espírito, para você é simplesmente uma carga de bateria, porque você é o corpo. Essa é a forma atual de ver esse mundo. Você é esse corpo e a luz, o espírito, Deus em você é só uma carga de bateria. Esse é o entendimento do ser humano mediano. E mesmo talvez que você tenha muita informação, ainda você fala assim, eu vou meditar na luz, entende? Eu vou receber o conhecimento da luz. Eu sou a luz, quer dizer, você, Lael, no corpo do Lael, falando, eu sou o espírito. Não é o espírito falando. É você falando que você é uma outra coisa. E enquanto você fala sobre aquela coisa como terceira pessoa, por mais informações que você tenha, é sério, gente, por mais informações que você tenha, sempre será uma teoria. Apenas uma informação. Por isso, a parte mais importante, a razão da existência de você ter um corpo humano, é o livre-arbítrio. Porque você não tem que ter a informação somente. Você precisa ter a experiência. A experiência não é a fé ou o sentimento, não.
A experiência é diretamente conhecer. Ok. Então eu sou a luz, eu sou o espírito. Ok, eu quero ver a luz, quero ver o espírito. Existe, não existe? É verdade, não é? É. Então eu quero conhecer. Quando você conhece, o segundo passo, que é a meditação, é você passar de ser a identidade, o corpo, a consciência só do corpo, mas você voltar-se para o que você é. E aqui, você deixa de ser uma carga de bateria para ser aquele que está dentro desse corpo, vendo através dos olhos, ouvindo através dos ouvidos, usando este corpo, dentro deste corpo, usando este corpo. Isso é o que você é. E cada vez mais você tem que se tornar, não é que tem, cada vez mais você pode se tornar o que você é, livre-arbítrio. Cada vez mais você pode respirar e sua consciência, que é a consciência da alma, sua consciência, perceber que você está no corpo, está na identidade. E passar o tempo determinado de meditação com essa parte dentro de todo esse processo, que é o que você verdadeiramente é, que é a essência, você precisa passar um tempo aí. Você pode passar um tempo aí. E quanto mais tempo você passa sendo a luz, quanto mais tempo você passa indo para o que você é, mais sua consciência fica clara do que é o que nesse universo, do quebra-cabeça. E quando esse quebra-cabeça começa a montar, existir nesse mundo tem uma outra visão. E aí a visão de Maya, a visão da ilusão, começa a ficar clara para você. A segunda coisa, que ainda tem um tempinho, né? Vamos falar sobre a segunda coisa. Eu falei sobre Maya e eu falei sobre Lila. Eu falei sobre a ilusão e falei sobre o jogo da vida. O jogo da vida é o Criador, quando fez tudo isso e colocou você aqui para existir nesse mundo, para que você exista nesse mundo, assim como qualquer criatura, um peixinho, um cachorrinho, uma ave, um animal qualquer, um bicho qualquer da natureza. Esse bicho, ele na verdade é o espírito, mas ele tem que acreditar que ele é o personagem. Então, o peixe pensa que é peixe, o cavalo pensa que é cavalo, o pássaro pensa que é pássaro. Você pensa que você é o Lael, você pensa que você é o nome que você tem, ok? Você pensa que você é esse corpo, você pensa que você é essa identidade para ser um peixinho, para ser um cavalo, para ser um personagem. E aí você atua nesse mundo pelo tempo que essa criatura, que seja um peixe, um cachorro, um cavalo, uma tartaruga, uma ave, tem no seu corpo. Para que você possa viver nesse mundo a peça, a lila, a dança, você tem que acreditar que você é o que você está atuando como personagem. Então veja só, aí você primeiro passo é ter a ilusão estabelecida para que você pense que o que é ilusão seja verdade, para que você pense que o que você vê é o que é e não tem nada além disso, né? Isso é Maya, isso é ilusão. E aí você olha e começa a perceber a segunda coisa, que é o jogo. Gente, existe uma lei no universo que todo mundo já ouviu falar, a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Numa peça de xadrez, num tabuleiro de xadrez, quando você movimenta uma peça, todas as outras peças têm que atuar de acordo com aquele movimento. Causa e efeito. Se uma outra peça é mudada, o jogo todo muda em função da mudança daquela peça. Isso com o objetivo de conseguir, ok?
Nesse mundo é igual. As ações, os movimentos que vão ter consequências futuras acontecem no presente. Qualquer peça é tão perfeito que imagina quantos seres humanos existem nesse mundo, bilhões. Imagina quantas criaturas existem nesse mundo, incontáveis. Mas cada criatura, cada ser humano, vamos falar de ser humano, cada ser humano, quando ele faz um movimento, esse tabuleiro perfeito da criação, tudo muda em função disso. A gente acredita assim, mas as coisas só mudam quando existe uma jogada de algum personagem que realmente é importante. A gente sempre pensa assim, né? A pessoa vai assina um decreto, a pessoa vai lá e aperta um botão para explodir uma bomba. A gente acha que por aí, né, é que as outras só movimentos, as outras são peões, esses são os... Não, isso é uma maneira de entender. Mas na verdade, cada ação que você toma, cada movimento que você dá, a ação e reação vai executar a sequência toda. Ok? Às vezes você dá um movimento e sofre um checkmate, porque você deu um movimento. Se você conhecesse um pouquinho o jogo antes, você não faria esse movimento porque receberia um checkmate. Mas a gente não pensa nisso. A gente vai se movimentando, vai fazendo ações, vai tomando atitudes, vai fazendo um monte de coisas. E tudo isso que a gente vai fazendo vai tendo consequências. E todo esse jogo de movimentos individuais, de seres chamados seres animados, vão impactar no jogo do todo. Inclusive no mundo inanimado. Ok? Animados são as criaturas que a gente chama de criaturas vivas, porque todos são vivos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. É uma maneira de entender, para você raciocinar assim que tem que ser. Então a gente acha que o movimento humano é o único movimento no jogo. Não. Os bichos são personagens, estão atuando. E um movimento de qualquer animal, um movimento de qualquer criatura, de qualquer bicho. Okay? Porque um réptil pode ter um movimento. E um movimento qualquer. Aí você fala assim, não, mas o movimento de um réptil não muda nada. Tá, tudo bem, depende do tamanho do réptil, da importância dele, de quem ele pica. O que eu quero dizer é o seguinte: qualquer movimento que exista, lembra daquela teoria, o bater das asas de uma borboleta provoca um tsunami do outro lado do mundo? É mais ou menos por aí. Essa é uma teoria baseada na lei de ação e reação e do jogo, todo interligado, tudo está interligado. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi uma vez sobre os macacos que viviam numa ilha, não sei se é real ou não, mas se for deve ser pro lado do Pacífico. Então tinha aquelas ilhas, os macacos vivendo lá e se alimentando de raiz, aquela coisa toda, e todos eles estavam doentes, apresentavam um problema. E aí eles não tinham comunicação, lógico, moravam em ilhas, o macaco da ilha daqui não tinha comunicação com o macaco da ilha de lá. Só que em uma das ilhas, um macaco lavou a raiz antes de comer. Passou na água, porque acho que tinha terra. Passou na água e comeu. E não passou mal. Não ficou doente. E aí ele descobriu. Enquanto os outros comiam sem lavar e ficavam doentes, ele lavava e passava bem, e os outros viam e começaram a lavar. Só que aqueles macacos daquela ilha começaram a lavar os alimentos antes de comer. Mas eles não tinham comunicação com as outras ilhas. Mas ao mesmo tempo, nas outras ilhas, a macacada toda começou a lavar. Porque existe uma
teia, existe uma rede, existe uma energia onipresente, onisciente e onipotente. Você não tem essa sensação, às vezes, que você olha e fala assim, descobri uma coisa, aí você vai assistir um noticiário de alguma forma, seja pela internet, seja pelo canal aberto, não importa. E aí você escuta, fulano de tal, em tal lugar, teve uma descoberta, descobriu não sei o que, daí você olha, mas acabei de descobrir aqui o outro lá. Gente, nós não descobrimos nada, tá? Nós, em algum momento, constatamos que algo existe. E pessoas constatando que algo existe em qualquer canto do mundo pode acontecer a qualquer momento. Ou, de acordo com o que algumas pessoas chamam de evolução, todo mundo evolui ao mesmo tempo. Então, uma informação privilegiada que alguém tem, o outro está tendo do outro lado do planeta. Porque é uma coisa só. É um só poder, um só espírito. Uma só luz, uma só energia. Todo o universo é um só corpo. E Lila é isso. Lila é o jogo. Gente, eu preciso que vocês entendam só uma coisa. Tem gente que acha que o Criador, vejam o que eu estou querendo dizer. Tem gente que acha que o Criador move as peças e os primeiros movimentos que nós fazemos já estão predestinados. Por isso chamam de destino. Então você dá esse passo porque você já teria que ter dado esse passo. Gente, entenda que a criação, a Lila e Maya, elas agem. Okay? Então eu preciso que vocês entendam o seguinte: não existe eu vou falar uma teoria, tá? Uma metáfora, mas eu preciso que vocês entendam essa metáfora. Não existe o porquê o Criador fazer a criação e Ele mesmo movimentar as peças e as peças com vida própria esperar que Ele as movimente. Ok? A criação, a obra-prima é tão perfeita, por isso a obra-prima. É porque as individualidades foram feitas para ter individualidade. Livre-arbítrio é isso. Então, cada criatura, animada ou inanimada, cada criatura, no seu presente, de acordo com sua perspectiva, fará um movimento. Entende? E o Criador espera que os movimentos sejam feitos independentes. Ele vê alguém fazendo movimento e ele faz o jogo todo. Se não existir o livre-arbítrio, aí sim, todo movimento é destinado, é pré-feito, é projetado antes. Ok? Pré-pensado. Então, quem pensa é o Criador, então a gente fica quieto porque a gente vai ser arrastado e levado a se movimentar, a ser gente. Ou então fala, me tira daqui, me leva lá para a cidade, eu vou estar aqui sentado no sofá, então venha a mim. Entende o que eu estou falando, gente? Ok, pega essa metáfora. Como diz a gíria, pega a visão. Então assim, gente, a responsabilidade de cada movimento é nossa. Por isso individualidade, por isso livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. É que existe no presente a chance, ou existe no presente, cada movimento que você faz tem consequências. E é um movimento seu. Você fez, você faz. Ok? Eu não estou querendo dizer que você tem que ter o peso do movimento que você fez, se ele foi um movimento considerado errado ou certo. Não. Mas é o movimento que gera tudo. Eu não vou dizer que esse movimento é certo ou errado, porque esse é o jogo da vida. Lembra que a gente sempre fala assim, tem gente
tem coisas que você vive nesse mundo é muito louco falar isso, é melhor nem entrar muito nesse jogo, mas assim, as coisas que acontecem são um presente. Todo movimento da vida é um presente para você. Okay? Todo movimento da vida é um presente para você. Então, se o movimento que está acontecendo na vida é da forma que é porque te cabe essa experiência como consequência de jogo universal. Não foi só você que jogou. Você não é o único, você não é o centro. Claro, você é o único, você é o centro, mas não é nesse sentido. Todas as pessoas, todas as criaturas são únicas e centro. Ok? Porque assim como você acorda com você de manhã, eu também acordo comigo de manhã. Assim como você escova seu dente de manhã sozinho, eu também escovo meu dente sozinho. Assim como você vai no banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, eu também vou no banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas. E assim como você se sente o único e centro do universo, dormindo com você mesmo, acordando com você mesmo, eu também sou assim. Cada forma é assim por causa da onipresença, onisciência e onipotência. Todas as formas é o próprio Criador. O Criador vê o universo a partir de cada criatura que Ele criou. O universo físico, estou falando. Então, assim, Deus vê o universo a partir de mim. Deus vê o universo a partir de você. E você é único, eu sou único, cada criatura é único porque onipresença, onisciência e onipotência. Okay? Por isso, respeito. Quando eu falo respeito, não é para você, a partir de hoje. Não, você tem que atuar no jogo, você tem que jogar, você tem que existir, você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Porque cada pessoa está sendo a versão melhor que ela pode de si mesma. E esse mundo é um mundo assim, onde os jogos acontecem, é um jogo. Por isso que muitas vezes a gente chama de jogo de competição. E a vida a gente não quer falar de competição porque a gente não gosta de competir. Porque a gente acha que está competindo um com o outro. Gente, não é uma questão de competição no sentido de jogo leal ou desleal. Mas de qualquer forma, o jogo está acontecendo e você tem que jogar. Você não pode... Os hindus têm uma coisa que chama rodar. E eles têm alguns templos onde eles falam que tem a roda da vida e eles passam e giram a roda. Para que aprendam, para que tenham consciência de que eles estão atuando. Eu vou atuar, roda da vida. Esse é o motivo. Então eu vou rodar a roda da vida. Significa eu vou pôr a minha mão nas ações. Eu vou agir, eu vou atuar, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou usar minha habilidade, vou exercer os dons que eu tenho e vou lutar nesse mundo para conseguir tudo. Vou fazer meus filhos estudarem, vou cuidar deles, que é o que me compete quando eu rodo a roda da vida. Ok? E cada um roda e compete e age como pode nesse mundo. Por que eu falo como pode? Lógico. Tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer. E tudo que você pode fazer é suficiente. Entende isso, gente? Ok. Amanhã continuamos, ok? Essa semana para mim foi muito turbulenta. Não é problema de saúde, não é nada disso não, mas eu tive muita atividade mesmo. Minha casa estava cheia de gente, né? E eu tive que hospedá-los todos. Foi um prazer, mas eu tive que hospedá-los todos. Isso muda toda uma rotina, muda tudo. Vocês não imaginam. É louco isso. Ok? Espero que vocês tenham desfrutado um pouquinho e continuaremos amanhã, se Deus quiser. Ok. Fiquem com Deus. Não se esqueçam do que eu falei.
primeiro comentário, o telefone que está ali é meu telefone pessoal, diga um oi, vamos estabelecer e não perder mais contato, para que quando você tiver alguma pergunta você possa fazer. Ok? Ok. Foi bom estar com vocês, até amanhã. Fiquem com Deus.